Existe uma pergunta que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Não porque ela seja complicada, mas porque a resposta, se for honesta, muda tudo. A pergunta é essa: e se o seu maior esforço, o esforço que você faz todos os dias, sem nem perceber mais, for exatamente aquilo que está te afastando da vida que você quer viver? Pense bem. Você acorda e antes mesmo do café esfriar, já está calculando: como vou parecer hoje? O que vão pensar se eu disser isso? E se eu errar, quem vai notar? Você modela a voz, escolhe as palavras, ajusta a postura, cria versões de si mesmo para cada plateia. Um pouco mais forte no trabalho, um pouco mais gentil em casa, um pouco mais interessante nas redes. E aos poucos, sem perceber o exato momento em que isso aconteceu, você se torna um estranho para si mesmo. Você teme o julgamento, busca a aprovação em olhos que mudam de humor a cada estação e, sem saber, entrega o controle da sua própria vida para uma plateia que, na maioria das vezes, nem está prestando atenção. Agora, imagine se alguém te dissesse que existe um caminho inverso, que a chave para a liberdade, para a confiança e até para o que você chama de sucesso não está em apertar mais forte o controle. Está em soltar. Há quase 500 anos, um homem chegou exatamente a essa conclusão. E o mais perturbador é que ele chegou lá sozinho, trancado numa torre, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava em guerra. O nome dele era Michel de Montaigne, e o que ele descobriu ali dentro ainda hoje incomoda quem prefere viver de aparências. França, século XVI. Um país rasgado por guerras religiosas, traições políticas e uma peste que não escolhia vítimas. Nesse cenário de colapso, um nobre bordalês, ex-magistrado, com uma vida pública bem-sucedida pela frente, faz algo que ninguém esperava. Ele desiste de tudo. Aos 38 anos, Michel de Montaigne se afasta dos cargos, das obrigações, do jogo de aparências da corte e se tranca na torre da sua propriedade. Não para fugir do mundo, mas para, pela primeira vez, encarar a si mesmo sem disfarces. Naquele espaço estreito de pedra, cercado por mais de 1000 livros e frases em latim entalhadas no teto, ele começa a escrever algo que ainda não tinha nome. Não era um tratado, não era uma autobiografia. Era um exercício radical de honestidade, que ele batizaria de ensaios. E aqui está o detalhe que muda tudo. Montaigne não escrevia para convencer ninguém. Ele escrevia, nas próprias palavras dele, para se entender, não para se explicar. Num mundo obcecado por parecer certo, ele escolheu o caminho mais desconfortável possível: ser exato. Foi ali, isolado, que ele começou a desmontar, peça por peça, a fantasia que quase todos nós ainda vivemos até hoje. A fantasia de que, se controlarmos o suficiente, estaremos a salvo. Havia, porém, um evento que Montaigne carregaria pelo resto da vida como uma cicatriz silenciosa e reveladora. Durante um passeio, o cavalo de um de seus homens, disparado, o atropelou em cheio. Montaigne foi lançado ao chão e, por alguns instantes, esteve à beira da morte. Ele descreveu depois ter sentido o corpo se desligar aos poucos, como se a vida escapasse por uma fresta, sem dor, sem drama, quase como um adormecer. E foi exatamente essa ausência de controle, esse instante em que nenhuma estratégia, nenhum plano, nenhuma preocupação prévia poderia tê-lo salvado, que se tornou o centro de toda a sua filosofia depois. Porque ali, caído, ele entendeu algo que a mente racional insiste em negar. Nós não controlamos o essencial. Nunca controlamos. Podemos planejar a viagem, mas não a tempestade. Podemos ensaiar o discurso, mas não a reação de quem ouve. Podemos nos precaver contra o que conhecemos, mas a vida sempre encontra a porta que deixamos destrancada. E é por isso que uma das frases mais citadas de Montaigne ainda corta como lâmina. Ele escreveu que sua vida esteve cheia de desgraças terríveis, das quais a maioria nunca aconteceu. Pare um segundo e pense em quantas noites você perdeu prevendo catástrofes que nunca chegaram. Quantos diálogos você ensaiou na cabeça, discutindo com pessoas que nem sabiam que essa discussão existia. Quanta energia você gastou tentando controlar um futuro
que no fim fez exatamente o que quis. O esforço para controlar não nos protege. Ele apenas nos rouba do único momento que realmente existe. Agora, existe uma força quase invisível que guia grande parte das decisões humanas. Ela não parece um vício, porque a sociedade a chama de outro nome: educação, bom senso, consideração pelo outro. O nome verdadeiro dela é medo de desagradar. Desde muito cedo, aprendemos que aprovação é recompensa. Um sorriso quando fazemos a coisa certa. Um silêncio gelado quando fazemos a errada. E assim, sem perceber, construímos nossa identidade inteira em cima da reação alheia. Montaigne enxergou isso com uma clareza que incomoda até hoje. Ele percebeu que, quando vivemos para agradar, perdemos contato com a única coisa que realmente nos pertence, que é a nossa verdade interior. A busca por validação raramente grita. Ela sussurra. Está na roupa que você escolhe para não destoar, na opinião que você engole para não criar atrito, no sim que você diz quando todo o seu corpo está gritando não. E o mais cruel de tudo é isto. Quando essa aprovação finalmente chega, ela não alivia nada, porque ela nunca foi dirigida a você. Foi dirigida à máscara que você aperfeiçoou para ser aceito. Montaigne propõe uma ruptura, conhecer-se com tanta profundidade, aceitar-se com tanta inteireza, que a opinião alheia deixa de ter poder sobre quem você é. E ele deixa uma pergunta suspensa no ar, quase 500 anos atrás, mas perfeitamente atual. Quantas das suas decisões, profissionais, afetivas, das mais simples às mais definitivas, foram tomadas por medo do julgamento, e não por desejo verdadeiro? Se você parar para responder com honestidade, talvez descubra que uma parte considerável da sua vida pertence a outras pessoas. Pessoas que talvez nem se lembrem de ter opinado sobre ela. Aqui está o ponto em que a filosofia de Montaigne se torna, de fato, perigosa para quem prefere conforto à verdade. Desapego não é frieza, não é indiferença, não é abandonar o jogo da vida. Desapego, para Montaigne, é clareza. É a capacidade de distinguir entre o que merece a sua energia e o que apenas a consome em silêncio. Ele observava, com quase distanciamento clínico, como as pessoas ao seu redor viviam presas a resultados, a imagens idealizadas de si mesmas, a expectativas que elas próprias haviam criado e depois escravizado. E via, nisso, a origem de uma ansiedade que nunca tem fim, porque a meta está sempre um passo à frente. Ele não pedia renúncia, pedia leveza, agir com dedicação, mas sem obsessão, amar sem possessividade, buscar sem se perder no caminho. E é aqui que mora o paradoxo mais desconcertante de toda a sua obra. Quanto menos você precisa provar alguma coisa, mais natural se torna a sua presença. Quanto menos você tenta forçar um resultado, mais as coisas parecem se organizar sozinhas ao seu redor. Pare e lembre de um momento da sua vida em que você conseguiu algo justamente quando parou de tentar tão forte, quando deixou de perseguir e passou, simplesmente, a existir. Não é coincidência, é presença. É a coerência rara entre o que você sente, o que você pensa e o que você realmente faz. Montaigne chamava isso, sem usar essas palavras, de um poder silencioso. Um poder que não se impõe, que não grita, mas que transforma tudo ao redor de quem o possui, porque deixou de mendigar aceitação. E encontrou, dentro de si, algo que ninguém mais poderia lhe dar. Um lugar para onde voltar. É fácil admirar um filósofo à distância e esquecer que, por trás das frases elegantes, existia um homem devastado por perdas reais. Montaigne enterrou 5 dos seus 6 filhos ainda na infância. Perdeu, cedo demais, seu melhor amigo, Etienne de La Boétie, uma amizade que ele descreveria como a mais completa e perfeita que já vivera, e assistiu, sem poder impedir, sua própria terra natal ser rasgada por guerras civis e religiosas que dizimavam vizinhos e famílias inteiras. Diante de tudo isso, o caminho mais previsível seria o cinismo, o endurecimento, a armadura. Montaigne escolheu o oposto. Ele se recolheu, não para se blindar, mas para se estudar. E o resultado desse estudo é o que torna sua obra tão incomum até os dias de hoje. Uma honestidade quase indecente.
Ele confessava suas vaidades, suas incoerências, seus medos mais banais, e dizia, com uma simplicidade desarmante, que não se retratava por inteiro, apenas como se via naquele exato momento, sabendo que no dia seguinte já seria, de alguma forma, outra pessoa. Essa frase carrega uma liberdade que a maioria de nós nunca se permite. Ninguém é constante, ninguém é definitivo. Tudo, o tempo inteiro, está em movimento. Aceitar isso não é fraqueza. É a decisão de parar de encenar uma versão ideal de si mesmo, para finalmente habitar a própria humanidade, com todas as rachaduras que ela carrega. Num mundo como o de hoje, obcecado por parecer coerente, produtivo e infalível o tempo todo, Montaigne surge quase como um antídoto silencioso. Ele nos lembra que se contradizer é sinal de vida interior, e que aceitar a própria imperfeição não nos enfraquece, nos liberta. Se existe um terreno onde o desapego revela sua força mais profunda, é nas relações humanas. Montaigne observou, com um olhar quase cirúrgico, como as pessoas se tornam reféns umas das outras, não por amor genuíno, mas por medo. Medo da rejeição, medo da solidão, medo de não serem suficientes para segurar alguém ao seu lado. Quantas vezes você já tentou, sutilmente, moldar alguém à sua imagem? Quantas vezes se frustrou porque a pessoa ao seu lado não correspondeu a uma expectativa que talvez ela nem soubesse que existia? Para Montaigne, o sofrimento nas relações raramente nasce da diferença entre duas pessoas. Nasce da tentativa, quase sempre inconsciente, de controlar, prender, corrigir o outro até que ele caiba no molde que imaginamos para ele. Sua amizade com Etienne de La Boétie foi, para ele, a prova viva de que existe outro caminho. Uma conexão que não cobrava, não exigia, apenas era. Uma amizade livre de posse, que ele descreveu como a revelação de tudo aquilo que se torna possível quando amamos alguém sem tentar possuí-lo. E aqui mora um dos paradoxos mais desconfortáveis sobre vínculos humanos. Quanto mais você tenta segurar alguém com força, mais essa pessoa sente a necessidade de escapar. Mas quanto mais você permite que o outro simplesmente seja quem é, mais essa pessoa escolhe, por vontade própria, permanecer. Liberdade, numa relação, não significa a ausência de compromisso. Significa a recusa de transformar quem está ao seu lado num espelho para as suas próprias inseguranças. Pergunte a si mesmo, sem pressa de responder: quantos dos seus vínculos hoje se sustentam pelo medo de perder? E quantos se sustentam pela alegria genuína de compartilhar a vida com alguém? A resposta pode doer, mas também pode ser o começo de uma liberdade que você nem sabia que precisava. Existe um momento, quase imperceptível, em que algo dentro de nós simplesmente cede. Não é desistência, não é fraqueza, é um tipo raro de sabedoria que não nasce da razão, mas de um cansaço quase sagrado. É o instante exato em que você percebe que não pode controlar tudo, que não precisa se provar o tempo inteiro, e que carregar tantas preocupações, na verdade, nunca fez o menor sentido. Montaigne conheceu bem esse instante, e foi a partir dele que sua filosofia realmente floresceu. Ele não pregava passividade, pregava uma ação livre de angústia, uma vida engajada, mas sem exigir garantias que a existência nunca poderia oferecer. Ele entendeu que existe uma paz profunda, quase inacessível para quem insiste em lutar contra tudo, que só aparece quando paramos de resistir à impermanência natural do mundo. E essa paz é, de certa forma, revolucionária. Porque, ao soltar o controle, você se torna mais leve. E com essa leveza, você enxerga com mais clareza, age com mais coragem e se torna, finalmente, receptivo ao inesperado. O que acontece quando você para de se importar com o que os outros pensam? Você começa a falar com mais verdade. O que acontece quando você para de perseguir a perfeição? Você passa a agir com mais coragem. E o que acontece quando você solta o medo de falhar? Você abre espaço, pela primeira vez em muito tempo, para criar, para amar, para viver de verdade. Para Montaigne, essa entrega nunca foi fuga, era presença. Era parar de guerrear contra a realidade e finalmente aprender a dançar com ela.
E aqui está o paradoxo final, o mais desconcertante de todos. Quanto menos você tenta controlar a vida, mais ela parece se alinhar. Talvez porque, nesse estado raro de rendição, você finalmente se torna quem realmente é. E o mundo, de alguma forma que a razão não explica totalmente, responde a essa verdade com uma espécie de harmonia silenciosa. Montage não nos deixou regras, não deixou fórmulas, nem certezas fáceis. Deixou, isso sim, um convite silencioso para uma presença mais inteira diante da própria existência. Ele nos mostrou que a obsessão pelo controle é o oposto exato da liberdade, que o esforço constante para agradar é, talvez, o maior inimigo da autenticidade, e que o medo de falhar é, na maioria das vezes, o único obstáculo real entre você e a vida que você diz querer viver. Ao longo desta jornada, vimos que desapegar não é abandonar, é confiar, é sair do centro do palco e finalmente permitir que a vida revele a sua própria coreografia, sem você tentando dirigir cada passo dela. E aqui está o mistério mais belo de tudo isso. Quando você para de se importar com o que nunca importou de verdade, aquilo que realmente importa começa, silenciosamente, a florescer. Quando você solta o medo, a coragem aparece no lugar dele. Quando você solta a necessidade de provar algo a alguém, surge um poder silencioso, quase invisível, o poder de simplesmente ser. Montaigne não está te pedindo para mudar o mundo. Ele está te convidando a mudar a forma como você habita a si mesmo. E quando isso acontece, de alguma forma, o mundo ao seu redor muda junto. Então fica a pergunta, e ela é para você, agora, não para Montaigne. O que você ainda está segurando com tanta força que já começou, sem que você percebesse, a te ferir? O que poderia acontecer se, só por um instante, você simplesmente soltasse? Deixe nos comentários uma experiência sua com o desapego. Um momento em que você deixou ir e a vida, de alguma forma, respondeu. Talvez, ao contar a sua história, você ajude alguém que está exatamente onde você já esteve.